No vídeo de hoje a gente vai fazer a análise da Nova Almeida Atualizada, a mais nova tradução da Sociedade Bíblica do Brasil. Entrei em contato com a Sociedade Bíblica do Brasil pedindo para eles essa Bíblia para poder analisar e falar aqui em vídeo, porque eu gosto muito de Almeida. Eu sou um cara das traduções Almeida, então eu gosto de traduções que mantêm algumas das palavras antigas que eu ouvia lá atrás, porque elas me dão um significado muito específico, e eu acho que a Almeida faz muito disso, de deixar esse significado de palavras muito específicas pra gente. E aqui eu tô com a Nova Almeida Atualizada para poder falar para vocês o que ela é, como que ela mudou, se ela é boa ou se ela não é, se vocês devem comprar ou não devem comprar. Primeiro, o que é a Nova Almeida Atualizada? Ela é uma atualização da Almeida Revista Atualizada, a famosa ARA. A ARA foi escrita em 1959 e com o passar do tempo eles começaram a perceber que os termos da ARA e a forma dela de traduzir as coisas não estava ficando tão adiantada com o português atual, então estava ficando difícil de fazer uma leitura em público, uma leitura na igreja com o pessoal mais jovem. Você falava de termos muito complicados de se passar, palavras que não são do nosso uso atual. Então eles começaram em 2013 um trabalho de revisão da Almeida Revista Atualizada, que durou até o final de 2017. E aí nasceu a Nova Almeida Atualizada, que é a que eu tenho aqui na minha mão. Ela é uma tradução de equivalência formal, e aí eles adotaram um sistema que a maioria das traduções atual estão adotando, que é o formal sempre, e se preciso eles utilizam a equivalência dinâmica, mas só se precisar. O padrão é usar a equivalência formal para manter a frase do jeito que ela estava lá no manuscrito. E se você não sabe o que é equivalência formal, equivalência dinâmica, aqui no card vai ter um vídeo, que você pode ir lá ver e ouvir a gente falando sobre como as traduções são feitas e o que é equivalência formal, dinâmica e exemplos de Bíblia, etc. E eles também fizeram um trabalho de mudar, toda vez que aparece tu e vós, a segunda pessoa, eles mudaram para você e vocês, a não ser no caso dos salmos e das orações. Lá eles mantiveram o tu e o vós, porque por uma questão mais de tradição do que as pessoas liam e de como é usado esse termo em oração. Até hoje em dia isso acontece às vezes. Então eles preferiram manter aí nesses casos, mas no padrão eles tiraram a segunda pessoa, ficou como você e vocês. Fica muito mais fácil de você ler numa célula, num grupo e até fazer uma leitura na igreja do que tu, vós e etc. Eles também fizeram um trabalho de rever a ordem das frases, a ordem das palavras numa frase e deixar elas, ao invés de deixar na ordem natural do grego e do hebraico, deixar na ordem natural do português. Então ao invés de deixar, por exemplo, respondeu a mulher, eles colocaram a mulher respondeu, que é a ordem natural do texto no nosso português. Outra coisa interessante, que eu achei particularmente interessante que aparece na tradução aqui, é que em alguns pedaços onde você tem poesias aparecendo, que às vezes elas são escritas como poesia no texto mesmo, eles também fizeram o trabalho de deixá-la graficamente como poesia. Então você vai identificar que é um texto, aí daqui a pouco tem uma poesia no meio, porque ela está diagramada de forma diferente para você identificar melhor. Outra coisa muito produtiva é que eles acabaram com as mesóclises. Então, se você não sabe o que é uma mesóclise, para você que lia o texto lá antigão e você via aquele dar-te-vos-ei, dar-lhes-ei, eilo, eilo, vos ladoeilos, eles tiraram esse tipo de coisa da tradução e ficou no português comum da gente hoje. Eu percebi essa dificuldade às vezes de ler numa célula, ou alguém pegava uma tradução muito antiga e começava a ler o texto e vinha com as mesóclises da vida, dar-te-vos-ei, eles voloei, dei-lhe-ou, e nossa, todo esse tipo de mesóclise não tá mais na Nova Almeida Atualizada, e isso ajudou pra caramba na leitura em público. Todas as unidades de medida também que faziam sentido lá naquela época, ciclos, talentos, côvados e etc., eles traduziram tudo para unidades que a gente usa. Então grama, quilo, centímetro, metro, esse tipo de coisa. Então você consegue, por exemplo, ler a história da Arca de Noé e entender qual que era o tamanho que ela tinha. Você não precisa calcular quanto que eram 16 côvados para saber qual que é a altura, qual que é a largura. Você consegue ler na sua Bíblia e já saber ali qual que é a unidade daquilo. Ajuda pra caramba. Para fazer essa revisão e essa tradução aí da Bíblia, eles usaram no Antigo Testamento a Stuttgartense e no Novo Testamento a Nestlé Aland, na última versão dela, a 28ª. Então ajuda pra caramba, porque já faz uma atualização. Teve algumas coisas muito específicas que parece que mudaram da 27 para 28 na Nestlé Aland, e eles
fizeram essa revisão já usando essa nova versão da Nestlé Aland. Agora eu quero dar para vocês alguns exemplos de textos que melhoraram da Almeida Revista Atualizada para a nova Almeida Atualizada, essa revisão que eles fizeram. Primeiro exemplo, lá em Isaías 5, versículo 7, a gente tem na área esse texto. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Já na nova Almeida Atualizada, o texto é o seguinte: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Este esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. E que é essa alteração que teve? Eles deixaram uma rima ali acontecendo de opressão com retidão, justiça com injustiça, porque no texto em hebraico essa rima existe. Então eles melhoraram, que você consegue perceber esse sentido meio poético dessa passagem Isaías 5:7 e consegue perceber que tinha essa jogada de palavras também na sua tradução em português. Isso é muito legal. Em Mateus 7:7 a gente tinha na área o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Já na nova Almeida Atualizada, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Então melhorou muito a leitura em voz alta e você consegue ler sem se atrapalhar nas mesóclises, porque a gente não está acostumado a usar esse tipo de palavra hoje, então meio que dificulta um pouco. E aí a nova Almeida Atualizada resolveu isso. Mais um exemplo, em Marcos 11:22, a Ara diz o seguinte: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Na nova Almeida Atualizada, ao que Jesus lhes disse, tenham fé em Deus. Do tende para tenham. E eu sei que é uma alteração às vezes muito básica e não é muita coisa, é só uma palavrinha, mas na hora de você ler faz diferença. Na hora de você ler em voz alta numa pregação, você lê, por exemplo, num pequeno grupo, faz diferença você ter palavras que são mais fáceis, que são de uso comum das pessoas. E se você é um cara como eu que gosta de Almeida, você vai gostar muito de usar essa versão. É a versão que eu estou usando por enquanto aqui, fazendo análise de outras, mas estou usando essa porque eu gosto de Almeida, mas existem algumas palavras que o pessoal já não começa a entender tão bem. Para isso a gente tem a nova Almeida Atualizada, que eu recomendo para você, link tá na descrição para você comprar. Muito obrigado, pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil, por ter mandado pra gente esse exemplar aqui e ter mandado também nosso exemplar para sorteio. Então você que quer ganhar essa Bíblia aqui, ela pode ir para você. A gente vai fazer um sorteio dela para alguém aí do canal receber a nova Almeida Atualizada e poder ver essa versão e começar a usar essa versão também, que é a que nós estamos usando aqui. Você vai fazer o seguinte: você vai entrar lá no Instagram, você vai digitar Teologueiros, vai entrar no Instagram @Teologueiros, vai seguir a gente, vai ter um post lá, sorteio da nova Almeida Atualizada. Você vai entrar nesse post, marcar 2 amigos. E é só isso, você já está participando do sorteio. É só entrar no Instagram, seguir o Teologueiros e marcar 2 amigos na postagem do sorteio da nova Almeida Atualizada. E aí a gente vai tá as instruções lá, a data do sorteio, tudo para você ganhar essa Bíblia aqui. Então corre agora, vai lá, segue a gente, marca seus amigos para você poder ganhar essa Bíblia. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.